A pausa, ela prepara o terreno e a ação faz a semente crescer. Eu vi essa frase e isso me tocou muito porque foi exatamente isso que eu vivi nesses 2 últimos meses. Julho foi muito importante para pausar, para desacelerar, para tirar férias, para ter um momento em família, para criar memórias e para construir coisas que o tempo ele vai perpetuar durante um período muito maior do que eu posso pensar. E agosto foi o mês de agir, foi o mês de colocar algumas coisas em práticas, foi o mês de tirar alguns planos e alguns sonhos do papel, foi um mês muito ativo e eu quero compartilhar com vocês hoje. Primeira coisa que eu quero falar é que eu não desisti do meu desafio de 180 dias. Eu só vivi mais no off porque eu precisava agir mais sem essa pressão de ter que gravar tudo e eu também não estava conseguindo me organizar para sentar, conversar com vocês e fazer toda a edição, a produção do conteúdo, mas com a ajuda de Deus e com muita organização, voltaremos às atualizações semanais ou quinzenal. Se não rolar semanal, vou tentar pelo menos colocar quinzenal aqui para vocês. Sobre o desafio, o que eu quero atualizar para vocês? Quando eu escrevi as minhas metas lá em maio, tiveram muitas coisas que eu coloquei no papel e nesse período de pausa que eu tive em julho, mais esse período para ter ações diferentes em agosto, eu percebi que são coisas que não fazem mais sentido. Coisas que eu vou ter que abrir mão, principalmente coisas profissionais, e isso pra mim tá sendo muito desafiador, porque afinal a gente tá falando sobre abrir mão de alguns sonhos, mas eu percebi que Deus ele queria me levar para outro lugar. Então eu estou sendo obediente ao que Deus quer fazer através de mim nesse tempo e tô colocando as minhas energias, a minha força, o meu foco em coisas que eu estou sendo direcionada, né, por Deus para fazer e que vai alcançar muitas pessoas, que vai plantar uma semente no coração de muitas vidas e vai fazer exatamente aquilo que está alinhado ao meu propósito. E para quem não me conhece, se você tá chegando agora, oi, eu sou a Nai e estou num desafio de 180 dias para viver uma transformação. Eu separei a minha vida em 3 pilares: saúde, família e profissional. E dentro desses pilares, eu tracei algumas metas e vou atualizar aqui para vocês como tem sido. Primeiro, na área da saúde, cuidando do corpo, alma e espírito, percebo que eu estou mais disciplinada na questão da alimentação. Tivemos alguns deslizes, mas eu tenho mantido meu acompanhamento com a nutricionista, retornei, né, porque no mês das férias eu pausei com isso, eu realmente foi ladeira abaixo, mas em agosto eu retornei e consegui fazer escolhas mais conscientes. Não tem sido uma alimentação tão regrada, mas também não tem sido uma coisa muito fora das regras, fora do que é saudável. Na questão do corpo, eu tô muito feliz porque eu comecei um desafio com umas amigas num aplicativo chamado Gym Rats. E é um aplicativo onde a gente coloca os nossos treinos, tem lá uma competição para ver quem tá em primeiro lugar, enfim. E eu tô bem disciplinada, tô conseguindo. Teve uma semana que eu consegui todos os dias fazer o meu cardio. Tô aprendendo a fazer os treinos em casa, treinar com o peso do próprio corpo. Estou adaptando ao que faz sentido pra mim, né? Nesse período eu tentei várias coisas, tentei ir na academia, tentei treinar com uma amiga que é personal, mas várias coisas que eu tentei não deram certo. E o que eu tô fazendo agora e as coisas que eu tô me apegando o feito é melhor que o perfeito. Então, o que tá dentro das minhas condições de fazer hoje para cuidar do meu corpo? É fazer o meu cardio, é a minha corrida, que é algo que eu gosto muito, é o esporte que eu me identifiquei. Então, eu estou bem ativa nesses treinos de me esforçar para melhorar, para ir longas distâncias, para sair dos 5 quilômetros. Mas também entendo que eu preciso de fortalecimento, preciso de musculação. E como as outras coisas que eu tentei não deram certo, parti pro treino em casa com o peso do corpo. Tô assinando uma plataforma que tá me ajudando a fazer os movimentos adequados, mas ainda estou em processo de descoberta. Acredito que até o final do ano algumas coisas podem mudar. Estou aberta a tentar coisas novas, entendendo que eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso criar músculos, porque à medida que o tempo vai passando, o meu filho ele vai ficando mais forte. E se você não sabe, se você tá vendo esse primeiro vídeo, eu tenho um filho autista, nível 2 de suporte. E às vezes quando ele tem algumas crises, eu preciso de força para segurar ele, para conter, né, os braços, para ele não se machucar.
Então eu preciso ter os meus músculos fortes para conseguir até cuidar do meu filho. Então eu já tenho essa consciência e hoje eu tô buscando coisas que vão me ajudar, mas também que está dentro do que eu posso fazer. Eu já entendi que não adianta eu querer viver a rotina de outra pessoa, né? Não é porque algumas influenciadoras postam aqui, ou até mesmo algumas amigas minhas que também são mães, que postam indo na academia, fazendo treino, musculação, enfim, que não adianta eu me comparar e tentar fazer igual o outro. Eu tenho que fazer aquilo que faz sentido pra mim. Então, nessa questão de cuidados com o corpo, eu tenho buscado ser melhor todos os dias, mas também fazer aquilo que eu consigo. Na questão da alma, eu tenho percebido que nas minhas emoções eu tô bem, mas o meu corpo, ele não fala isso. Em agosto, no finalzinho de julho pro começo de agosto, a questão da alopecia areata piorou um pouco. Eu vou deixar um link aqui abaixo onde eu falo sobre a alopecia areata e os cuidados com as emoções, mas por mais que eu me sinta bem emocionalmente, o meu corpo, ele tá me dando sinais de que alguma coisa não está bem, porque a alopecia voltou a abrir em outros lugares. Então eu tô com várias placas, até comecei um tratamento semana passada, então abriu em alguns lugares aqui no meio. É que eu arrumei o cabelo assim pra não mostrar muito. Mas eu sinto que isso que tá acontecendo no meu corpo é um reflexo de como está a minha alma, de como estão as minhas emoções. Mas são coisas que eu tô buscando tratar no decorrer do tempo como eu posso. Eu preciso muito voltar a fazer terapia. Eu até tentei voltar, acho que em julho, não, em junho, acho que foi em junho, que foi antes das férias. Eu até tentei voltar, mas não engajou. E eu preciso dar um jeito nisso. É uma coisa que eu tô colocando pra debaixo do tapete. Mas, ao mesmo tempo, relacionada à minha alma, eu estou feliz porque a alma também tá ligada ao nosso conhecimento. E aí, eu tava muito insatisfeita porque eu estava empacada com a leitura. Eu sei o quanto é importante ler livros, nos manter ativa na leitura, isso melhora a nossa comunicação, isso melhora a nossa escrita. E eu sempre fui uma pessoa de ler bastante, mas nos últimos tempos eu tava meio apática com a leitura, eu não tava conseguindo concluir nenhum livro. E nesses 2 últimos meses eu li 4 livros. E tem uma coisa muito curiosa sobre a leitura, é que faz muito tempo, acho que faz 10 anos, desde quando eu me converti, eu parei de ler. Meu Deus! Desde quando eu me converti, eu parei de ler livros de história, de romance, de ficção, porque eu pensava que eu só teria que ler a Bíblia e livros relacionados à espiritualidade, ao desenvolvimento, ao empreendedorismo, então eu ia sempre para livros nesse sentido. Mas em julho, nas férias, eu busquei lá um livro de romance para ler e me veio o livro Vendedor de Sonhos, que eu não sei, eu não acho que ele devia estar nessa categoria, né? Porque eu não acho que é um livro de romance, é um livro que é muito reflexivo sobre a vida, mas é uma história contínua, com personagens. Então eu comecei a levar a minha vida de leitora para esse lugar, e esses 4 livros que eu li foram livros de ficção, né, de histórias de pessoas. E nossa, gente, isso foi tão bom para mim, assim, na questão da alma, porque é como se eu tivesse encontrado um novo hobby, algo que eu tava gostando de fazer, que não era só para eu aprender algo, para estudar, para me desenvolver, mas foi algo leve, foi algo gostoso, e foram leituras que me fizeram refletir sobre a vida. Enfim, depois eu vou fazer um vídeo só para falar sobre livros, porque eu tô gostando bastante. Indo ainda para a parte da saúde, falando da minha vida espiritual, eu tenho tido muitos momentos com Deus. Esse mês de agosto nós tivemos o congresso na nossa igreja, então foi um período de receber muita instrução, de parar e ouvir a palavra, de escrever, digerir aquilo. Então eu sinto que a minha vida espiritual, à medida que o tempo vai passando, eu tenho buscado estar mais perto de Deus, ouvir o que Ele quer e agir conforme Ele tá me direcionando. Tô passando por alguns desafios, algumas coisas que eu tô sendo moldada por Deus, mas eu tô feliz que eu tenho conseguido avançar. E falando sobre família, nossa, eu acho que nesses 2 últimos meses nós tivemos muito tempo juntos. Eu tive dates, né, que quando eu coloquei lá em maio como meta era ter um date mensal com meu marido. E nós tivemos dates diferentes. Nós fomos em um stand-up.
foi quando? Acho que foi em agosto. E a gente tem tido tempo juntos como casal, juntos como família, passeando, tendo momentos para criar memórias com o nosso filho. Então, assim, eu acho que tá sendo um tempo tão gostoso assim para nós. A gente ainda não conseguiu fazer uma tradição, sabe? Porque pra mim, assim, na minha cabeça, eu queria fazer tipo uma tradição semanal ou uma tradição mensal, alguma coisa nesse sentido. Nós ainda não conseguimos fazer algo que seja assim certinho, mas eu tô feliz porque nós tivemos muitas oportunidades. Nós tivemos momento com a minha família, do Theo conhecer a priminha, Manu, que nasceu tem 3 meses. Então, eu vejo que a gente estava numa pegada de trabalhar muito, né? O Wagner trabalhando bastante no emprego dele e fazendo curso para se desenvolver, para crescer. E aí a gente também envolvido com o trabalho na igreja. Eram tantas coisas que fazia tempo que a gente não conseguia parar para ter tempo de qualidade em família. E nesses 2 últimos meses foram, assim, eu acho que os melhores meses do ano que nós tivemos tempo em família e eu tô muito feliz por isso. Espero que nesse mês de setembro a gente tenha oportunidades e a gente consiga fazer isso de forma intencional. E sobre a minha vida profissional, eu acho que eu tenho uma incógnita muito grande, assim, né, no meu coração sobre a minha vida profissional. Ao mesmo tempo, é uma inquietação muito grande, porque eu sinto que tem uma transição por vir, né, que existem coisas que eu preciso abrir mão e que eu ainda não me sinto pronta. Eu sinto que eu preciso me abrir para o novo, mas é como se eu ainda estivesse lutando para algumas coisas, para não abrir mão de algumas coisas. E profissionalmente, assim, eu ainda tenho muitas questões sobre as metas que eu tracei, né? No começo do desafio, em maio, algumas coisas eu não vou fazer mais. Eu decidi que não fazia muito sentido. Então, profissionalmente, eu não tenho muitas atualizações, até porque eu estou estruturando algumas coisas. Mas, no geral, gente, no geral, assim, sobre esse desafio de 180 dias, no começo eu fiz muitas coisas mirabolantes, criei vários cartazes, várias listas, e isso não funcionou pra mim, sabe? Não funcionou eu colocar checklist semanal, não funcionou eu fazer uma folha por semana, porque isso tava me demandando muito tempo. E eu percebi que eu precisava fazer as bases, os alicerces, né? Eu precisava colocar como uma base, por exemplo, né? Falando da minha vida, do meu corpo, eu precisava colocar como uma base, por exemplo, o exercício físico, eu precisava colocar isso como uma base. Eu precisava colocar como uma base a minha alimentação, eu precisava colocar como uma base novos hobbies, novas coisas que eu gosto de fazer, porque isso está muito ligado ao cuidado com a minha alma. Então, eu tenho percebido que às vezes a gente quer dar conta de uma lista de coisas e só ficar preocupada com o planejamento. Não que o planejamento não seja importante, mas o que estava acontecendo comigo era que eu planejava muitas coisas, colocava muitas coisas no papel e tinha uma enorme dificuldade em colocar em prática. Foi assim, foi uma dificuldade gigantesca em colocar muitas coisas em prática e isso gerava uma frustração muito grande. Então, pausar me fez enxergar que eu precisava levar as coisas de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila e de uma forma mais simplificada. Então, hoje, por exemplo, nós começamos o mês de setembro e eu tenho alguns objetivos, mas eu coloco isso de uma forma mais simples, fazendo a minha agenda semanal, como eu já costumo fazer. Eu tenho um checklist de coisas que eu preciso fazer, por exemplo, um exame médico, ou levar o Theo em algum lugar, ou algum lugar novo que eu quero conhecer. Eu vou colocando nesse checklist e depois eu vou ticando conforme eu vou conseguindo, mas sem coisas muito complexas, porque eu percebi que a complexidade fez eu não conseguir realizar algumas coisas e eu me frustrar. E eu precisei desacelerar, eu precisei pausar para enxergar tudo isso. E depois que eu pausei, eu agi de forma diferente, mas com mais consistência. E isso tem deixado meu coração aquecido, porque eu percebo que não é sobre ser uma máquina de fazer coisas. Eu percebi que nessa ânsia de querer fazer tudo, de querer realizar todas as tarefas, de querer cumprir tantos papéis e de querer dar conta de tudo, eu tava numa estafa, numa sobrecarga e eu não estava vivendo.
Eu percebi que fazia muito tempo que eu não sentava e não desfrutava de um café quente, de um bolo recém-saído do forno, da presença da minha família, de um passeio na grama. Eu não estava conseguindo perceber as coisas mais simples. E é muito bom ter metas, ter sonhos, ter objetivos. É muito bom realizar muitas coisas, mas a gente precisa lembrar de viver. Esse é o meu recado final para vocês. Lembrem que você só tem essa vida e que talvez pela ânsia de só querer realizar coisas, talvez você não esteja vivendo.